Sejam bem-vindos a mais um Pod Raiz. O nosso tema de hoje é sobre sequência rápida de intubação na emergência. Meu nome é Luísa Brown, sou residente de medicina de emergência e aqui comigo o Dr. Leonardo Goltara, que é médico emergencista. Ei, Luísa, tudo bem? Vamos falar de sequência rápida, coisa boa, coisa popular, coisa famosa. Coisa muito famosa que a gente adora, né, Léo? Tem suas indicações e, eventualmente, contraindicações. E aí eu queria começar, Léo, por que esse nome, sequência rápida? Cara, essa é uma excelente pergunta, porque a sequência rápida de intubação não é rápida. O óbvio também precisa ser dito, gente. O óbvio precisa também ser dito. E esse talvez nem seja tão óbvio assim, porque o nome confunde. Sim. A sequência rápida de intubação não é rápida. Quando a gente fala sequência rápida de intubação, o rápido não se refere ao procedimento todo como um todo. O procedimento, inclusive, como um todo, ele demora um tempinho. O rápido se refere à velocidade com a qual você faz uma medicação e depois a outra, e depois a outra, e depois a outra. Você vai infundindo as coisas literalmente uma atrás da outra. Você não faz uma, depois toma uma providência, não sei o que, faz outra medicação, depois toma outra providência, não sei o que. Na sequência rápida de intubação, que não é rápida, você faz as medicações uma em seguida outra, em seguida outra, em seguida outra, em seguida outra. A gente vai dar os detalhes, mas essa é a ideia da sequência rápida. São medicações em sequência rápida, não é um procedimento correndo. Olha, pode parecer idiota, mas quando eu aprendi isso, lá, muitos anos atrás, quando eu era acadêmico, eu tive essa falsa impressão de que sequência rápida de intubação era uma intubação que você tinha que fazer correndo ali, rápido. E não é isso. Não é isso, gente. E aí, assim, Léo, por que é tão popular na emergência, né? A sequência rápida de intubação. Não adianta. A gente vai ter que usar com... o nome é esse. Intubação assistida por drogas. O nome é esse. Sequência rápida de intubação, por mais que a gente não goste. Então, com aspas, sem aspas, rápida, não rápida, esse é o nome. Cara, a sequência rápida de intubação, ela é uma excelente técnica de intubação, principalmente para alguns perfis de pacientes e para alguns perfis de profissionais. Eu não acho que um profissional que esteja em curva de aprendizado, a sequência rápida de intubação possa ser a melhor proposta para treinar esse profissional, sabe? Uma pessoa que nunca intubou uma, duas vezes na vida, nem sempre fazer sequência rápida é muito boa. É uma boa opção. Mas ela tem suas vantagens, assim, ela é um procedimento que pode ser feito, como diz o nome, de forma mais curta, num paciente que esteja mais emergencial. Então, por exemplo, um paciente vítima de trauma, com uma via aérea já meio deteriorada, que tem expectativa de vir a deteriorar mais rapidamente, por edema de glote, por broncoaspiração, fazer sequência rápida pode ser uma excelente opção. Um paciente queimado, eu acho que fazer sequência rápida pode ser uma boa opção. Eu acho que para nós da emergência, acho que o principal da sequência rápida é porque a gente não conhece o paciente, né? Na grande maioria, eu acho que no meu caso, todos os pacientes, a gente não consegue preparar esse paciente, né? Não tem um jejum prévio, a gente não sabe de onde ele veio, que horas que ele comeu, o que ele comeu. Então, uma das grandes vantagens da sequência rápida é essa prevenção aí, né, da broncoaspiração, essa sequência rápida que a gente faz das medicações evitando broncoaspiração. Eu acho que é um bom começo para a gente pensar nela na emergência, né? Sim. Para profissionais treinados é uma técnica muito importante, é uma das principais técnicas. Lembrar que existem outras, tá, pessoal? Como sequência prolongada de intubação, como a intubação acordado, como a intubação feita apenas com ketamina, a ketamine only breath intubation. A gente não vai ficar detalhando tudo, não é o objetivo desse episódio, mas sequência rápida não é a única maneira de fazer uma intubação na emergência, mas hoje nós vamos falar dela, e ela tem aí seus passo a passo. E é importante que vocês dominem. Os famosos 7 P's, né, Léo? 7 P's tão falados aí. Eu acho que a gente podia falar um pouquinho de cada um deles, né? Pra simplificar pra galera. Cara, o primeiro P de 7 P's, ele é talvez um P universal pra qualquer coisa que você vai fazer na vida, que é preparação.
Separar o material, separar a lâmina, separar o buge, separar o fio guia, testar o tubo. A caixa de viário é difícil. Testar a caixa de viário é difícil. Chamar a equipe, botar a equipe do lado, sabe? Intubação é um procedimento que a gente faz sempre acompanhado de outro médico. Esse é o melhor padrão. Se você só vai fazer sozinho, se não tiver mais ninguém no hospital com você, se tiver mais um ser humano no hospital, você vai chamar ele para ficar do seu ladinho, porque embora passar o tubo em si seja um só que passe, o procedimento é mais complexo do que isso. Então, preparar tudo, testar tudo, separar tudo, chamar por ajuda é o primeiro dos 7 P's que a gente chama de preparação. E o segundo P aí, né, Léo? O segundo P é de pré-oxigenação, né? Eu acho que cada vez mais a gente tem aprimorado essa fase da pré-oxigenação, mas basicamente aí a gente oxigena esse paciente por pelo menos aí uns 3 a 5 minutos com oxigênio a 100%. Oxigênio no talo, para ser exato. Que às vezes é assim, o pessoal, vou botar 100%. Não, bota no talo. Ouve o barulhinho. Ou vai no fluxômetro e abre até o final lá na parede. É no talo. Exatamente. Eu tenho visto muito sucesso também até na oxigenação apneica, né? Deixando o cateterzinho nasal ali alto fluxo, tem surtido sucesso nas minhas intubações. A oxigenação apneica, não ambusar o paciente, formalmente faz parte da sequência rápida de intubação. Quando você está usando bolsa, válvula, máscara, o famoso ambu, você está ambusando, esse paciente não está de jejum, ele não veio preparado, você não sabe se o estômago está cheio, está vazio, você pode estar aumentando a distensão gástrica e aumentando o risco de vomitar e broncoaspirar. Então, a gente oferece oxigênio no talo, no tudo, mas via de regra a gente bota a máscara ali, até conecta o ambu para usar como selo, mas você deixa só encostadinho ali e deixa o paciente respirando espontaneamente aquilo. Exatamente. E aí, depois da pré-oxigenação, vem a pré-intubação, né? Ali as pré-medicações. A gente tem um... Momento polêmica. Tava esperando esse momento. Mas assim, a pré-intubação em si, antes da gente falar dessa polêmica, ela nada mais é do que a otimização, né, de algumas medidas, né, do objetivo que a gente tem de manter. Eu até coloquei aqui pra gente falar um pouquinho dos nossos objetivos, que é pensar num paciente, eu quero um paciente sem consciência, sem memória, sem dor, hemodinamicamente estável e vivo, né? Eu acho que o nosso... E vivo! E vivo. Qual que é o grande momento polêmico ali da pré-intubação? Fazer ou não fazer fentanil, e aí vai ter uma guerra enorme que os anestesistas, todos os anestesistas do universo, salvo uma ou outra exceção, vão dizer que você tem que fazer fentanil porque gera um estímulo simpático, gera um estímulo doloroso, o paciente vai sentir desconforto, pior sofrimento. Dor da vida. A pior dor da vida. E você vai encontrar do outro lado os emergencistas dizendo que você não faz fentanil para todo mundo, porque fentanil dá hipotensão, fentanil dá uma má sinergia, potencializa muito a hipotensão do midazolam, que vem na sequência. Então, a sequência rápida de intubação, este passo, particularmente, de faz ou não faz fentanil na sequência rápida de intubação, esse passo é um passo polêmico, que vocês vão ver gente defendendo, gente boa, defendendo com unhas e dentes os dois argumentos. O que eu penso, Lu? Eu penso que nem para todo mundo, nem para ninguém. Se eu pongo um paciente ali com pressão arterial meio que limítrofe, ou eventualmente já está até chocado, e a gente vai intubar, eu não uso fentanil nesses pacientes. Mas se eu tenho uma dissecção aguda de aorta, que qualquer estímulo simpático vai ser muito ruim, que esse paciente já está hipertenso, ou às vezes é um edema agudo de pulmão, que já está hipertenso, qualquer estímulo doloroso pode piorar ainda a hipertensão dele, etc. e tal. Eu acho que para esses pacientes, uma dose segura, uma dose pequena de fentanil pode dar uma boa analgesia, pode otimizar o procedimento e ajudar. Então, minha opinião, fentanil caso a caso, neste passo da pré-intubação. É isso. E aí,
entre todas as polêmicas, eu acho que é da prática de cada um, né? Saber manejar o fentanil e entender essas complicações aí do uso, né? E depois da nossa pré-intubação, né? Da nossa pré-medicação, vem a paralisia e a sedação, que eu acho que é falar um pouquinho aí das principais drogas que a gente tem para usar no departamento de emergência, né, Léo? Só dizendo que eu já falei que a sequência rápida de intubação não é rápida. E esse quarto P, quarto, não é isso? 1, 2, 3, quarto. Esse quarto P, que é paralisia e indução, e sedação, na verdade, ele só tá falado desse jeito para ficar didático. Porque o certo, gente, é sedação e paralisia. Você já fez o fentanil ou não, conforme a gente acabou de discutir, beleza. E o próximo passo não é fazer o bloqueador neuromuscular. O próximo passo é sedar o paciente, botar para dormir. Exatamente. E na hora de botar para dormir, a gente tem basicamente 4 medicações: midazolam, propofol, ketamina e etomidato. Etomidato, obrigado. Etomidato. Qual das 4 você vai utilizar? Depende. Se for um paciente que esteja, por exemplo, em neurocrítico, um AVC, uma crise convulsiva, um status de mal epilético, a gente vai provavelmente dar preferência para usar midazolam ou propofol, que além de botar para dormir, que além de dar amnésia, ainda tem a vantagem de serem anticonvulsivantes. Sim. Se o paciente tem uma pressão arterial limítrofe, está em sepse, uma pressãozinha ali de 9/6, 8/5, 10/7, a gente provavelmente vai dar preferência para fazer etomidato, que das drogas todas é a mais cardioestável, a que menos altera a hemodinâmica do paciente. Se o paciente tem broncoespasmo, você vai dar uma droga que bote para dormir e ao mesmo tempo faça broncodilatação, como o propofol ou até mesmo a ketamina. A ketamina tem a vantagem adicional, uma droga das mais queridas da emergência, porque ela faz analgesia, faz broncodilatação, tem pouco efeito hemodinâmico quando você faz lentamente e bota para dormir, dá analgesia, dá amnésia, é uma droga que faz dissociação neurológica. O paciente não tem mais percepção do que está acontecendo ao seu redor, mas sem fazer depressão do centro respiratório, principalmente quando você faz lento. Então é uma droga que quase que perfeita. Então, 4 drogas: mida, propofol, fentanil, etomidato, mida para quem está convulsionando, propofol para quem está convulsionando ou tem broncoespasmo, ketamina quando você quer manter o drive respiratório, ketamina quando você quer fazer broncodilatação, etomidato para quando você quer manter uma pressão mais estável. Sara, 4 drogas não é nada tão difícil de decorar e manejar. Exatamente. E aí o mais importante que eu deixo de dica é escolham a droga indicada para cada paciente, saibam usar e saibam tratar as complicações de cada uma delas, né? E aí depois da gente, então, sedar esse paciente, a gente vai, então, paralisar esse paciente. E aí a gente tem 2 principais drogas, né, mais utilizadas aí, que são... succinil e rocurônio. Basicamente, são as drogas mais utilizadas. Eu diria que succinil atende a grande maioria dos pacientes. Sim. A succinilcolina. Mais disponível, né? Mais disponível, mais barata. Tem uma meia-vida mais curta, o que é uma boa vantagem. Mas o rocurônio, ele tem ali os seus gaps da succinil, onde a succinil não entra, que o rocurônio pode entrar bem. Succinilcolina a gente vai fazer, como eu disse, talvez seja a minha droga de escolha. Eu uso succinil como padrão, rocurônio como exceção. Tem gente boa que defende o contrário e tá tudo bem. O rocurônio não é uma má droga, não é ruim. Mas lembrar em quem você tem que ser rocurônio, não pode ser succinil. Lembrar que são pacientes que tenham tido AVC há mais de 48 horas, pacientes que tenham alterações significativas de potássio, com histórias de hipertermia maligna.
pacientes que tenham plegias importantes. A succinil, ela pode dar um certo grau, como ela atua na placa motora, ela pode dar alterações de potássio rápido e que a gente tem que ficar atento. Nesses casos, usar grande Rocurônio. queimado, né? Grandes queimados. Gente que tem placa motoras doentes ali, a gente vai evitar a succinil. E o Rocurônio, nos demais casos. O Rocurônio é seguro para esses casos. A gente não usa como padrão porque ele é menos disponível, mais caro. E ele tem essa desvantagem de ter a meia-vida mais longa. Tem relatos de meia-vida longa, mais longa, de 40 minutos, após uma única dose de Rocurônio, de pacientes que acordaram. Mas acordaram ainda paralisados, ainda bloqueados. E isso é horrível. Então, lembrar que sempre que você entuba um paciente, você já tem que pensar na sedação de manutenção. Mas se você estiver entubando com Rocurônio, mais ainda, você tem que correr para deixar a sedação, não só a sedação da indução, mas a sedação da manutenção já rapidamente prescrita. E tirar o medo, né, das pessoas de usar o bloqueador, né, Léo? Não, bloqueador neuromuscular é parte fundamental. Não existe sequência rápida de intubação sem bloqueador neuromuscular. Se você não está usando bloqueador neuromuscular, você não está fazendo sequência rápida de intubação. Exatamente. O bloqueador neuromuscular, ele visa relaxar toda a musculatura e facilitar a visualização da glote, aumentando a incidência de passagem do tubo na primeira tentativa. Por que eu disse que não é uma boa opção para quem está em aprendizado? Porque bloqueia. Exato. Então, assim, se você está aprendendo, você vai precisar aprender com alguma coisa que não paralise o paciente. Se você está aprendendo supervisionado, tudo bem. Então, se o supervisor está ali, qualquer coisa, ele intuba para você. Mas para ser sequência rápida de intubação, dá até para discutir se a gente usa ou não usa fentanil. Mas não dá para discutir se usa ou não usa bloqueador neuromuscular. Se você não usar bloqueador neuromuscular, pode ser qualquer coisa menos uma sequência rápida de intubação. Que a definição é essa, né? Uma sedação aí com indução seguido de bloqueador neuromuscular. Então, se a gente deixa de usar, a gente não está cumprindo aí com a sequência rápida. E aí, depois, então, de ter feito a sedação e a paralisia, a gente vem com um posicionamento, né? Que é um outro P, que na verdade viria antes desse aí. A gente acaba fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Exato, que eu acho que é fundamental, antes de qualquer intubação, você posicionar bem o paciente, né, alinhar os eixos aí, eu acho que isso faz toda a diferença. O famoso coxim que não é atrás dos ombros, via de regra, o coxim fica no occipital, aquela posição do cheirador. Exato, vocês conhecem a posição do cheirador? Faz de conta que a pessoa está segurando uma florzinha aqui na sua frente, pessoal. Aí vocês botam aqui a flor, como é que você faz para cheirar a flor? Você chega à frente e puxa. Quando você puxa, você joga o pescocinho para trás. Deixa eu ficar de lado aqui para a câmera, ó. Cheira para frente para chegar. Chega para frente para cheirar a flor e inspira puxando o pescocinho para trás. Então, o que é? É você anteriorizar um pouquinho aqui a parte de baixo da cervical e posteriorizar a parte de cima da cervical. Você divide a coluna cervical em dois pedaços. O pedaço de baixo você joga para frente, o pedaço de cima você joga para trás. Com isso, você vai estar melhorando a posição, alinhando os eixos e melhorando a posição do paciente. E lembrar que a posição ideal para fazer intubação é paciente sentado, tá? Por Exatamente. Intubar com o paciente deitado é só para ajudar a fazer broncoaspiração, vômito e broncoaspiração. E aí, depois, cumprindo a tabela dos P's aí, né? Depois do posicionamento, a própria passagem do tubo, né? Passa o tubo na goela. A intubação em si, e aí lembrar um pouquinho da anatomia e tudo, né? Pra gente checar essa passagem do tubo correta, o capnógrafo ajuda, né? Outros quesitos aí. E o pós-intubação, que eu acho que é não menos importante, a gente saber manejar esse paciente aí sedado, né? Enfim, ventilado, bem ventilado. Todo mundo se preocupa em aprender a intubar, depois ninguém quer saber como é que bota no ventilador, né? Exato. Pessoal, intubei, tá? E agora? Não sei, liga o ventilador aí, chama o físio. Gente, você intubou, você tem que saber o que você faz depois, né? Intubou, confirma a posição do tubo. Confirma quanto? Cara, você confirma de 300 maneiras diferentes. Intubar o esôfago é normal, tá tudo bem intubar o esôfago. O que você não pode é não reconhecer que você botou o tubo no esôfago, deixar o tubo lá e ventilar o esôfago. Aí você tá matando um paciente.
Eu já entubei esôfago 1000 vezes na minha vida. Luísa já entubou esôfago. Eu ainda entubo esôfago. Acontece nas melhores famílias. É normal você passar um tubo no esôfago, é normal você encontrar uma intubação difícil, não passar de primeira. Isso acontece. Agora, não pode deixar o tubo no esôfago. Como é que faz para não deixar o tubo no esôfago? Você confere 1000 vezes se o tubo está no lugar certo através de 1000 métodos diferentes. Quanto mais, melhor. Capnografia, raio-x, ausculta. Se tiver ultrassom, dá para confirmar ultrassom com ultrassom. Ah, vai tomografar por qualquer motivo, já confere que está no lugar certo. E olha se a curva de oximetria melhorou, o paciente está saturando melhor, ótimo. Ah, está saindo fumacinha ali, ar, né, coluna d'água, vapor d'água no tubo, ótimo. Ah, tem um dispositivo de detecção esofágica, bonito isso, a CLS fala, né? Ninguém tem esse troço na prática, mas se você tiver, usa todos os métodos que você tenha para confirmar que o tubo está na traqueia e não no esôfago. Entubar é normal, o esôfago deixar lá é um erro fatal. Fez tudo isso, vai conectar no ventilador. Via de regra, a gente vai escolher PCV ou VCV e vai colocar parâmetros iniciais ali, FiO2 de 100%, uma PIP de 5, uma pressão inspiratória em torno de 10 a 15, frequência respiratória normal ali de 16. Vai pedir os exames, gasometria, raio-x, hemograma, e vai tratar a doença de base, vai manter a sedação, igual a gente já falou, e bola para frente. Esse todo pós-intubação, ele é fundamental. Tem muita gente que vacila nesse momento, até sabe botar o tubo na goela, sabe passar o tubo no meio das cordas vocais, não sabe o que faz com isso depois. Exatamente, Léo. Então, acho que é isso, assim, de sequência rápida na emergência. Acho que os 7Ps ajudam a gente a sequenciar um pouco até todo o procedimento em si, desde o preparar até o manejar pós-intubação. Então, achei que é uma discussão aí para muita coisa, né, Léo? Sequência rápida aí é um mundo e vem crescendo cada vez mais. Então, deem uma lida aí nas medicações, escolham a de vocês, saibam manejar e... Por mais dúvidas aí, a gente está à disposição também, querendo enviar alguma dúvida a mais, né, Léo? Sem dúvida, estamos à disposição. Vamos fazer um outro episódio depois sobre sequência prolongada, COB, etc. Outras opções para a galera aprender. Acho que vai ser bom, já fica na nossa lista aí, Lulu. Show de bola, galera. Obrigada. Valeu, gente. Tchau, tchau.